Cristo nos ensinou, e muitas vezes para optar pelo sim, parece que sangramos para isso acontecer, sobre a questão do perdão. O texto base que nós temos está aqui em Mateus capítulo 6, versículo 14 e o versículo 15. Diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então é uma coisa que não tem o que fazer. Deus está dizendo: se você perdoar, o Pai Celestial também vos perdoará. Mas se você negar esse perdão aos homens, Deus também não perdoará. Deus deixou bem claro essa condição. Nós só recebemos o perdão de Deus, e isso nós estamos sempre buscando, sim ou não? Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. E Deus está sempre disponível a nos perdoar. Mas ele deixou um porém: eu só vou perdoar vocês se vocês me perdoarem. Se perdoarem o semelhante que te ofendeu, que te machucou. Essa é a condição que Deus nos deixou. O único jeito, voltando ali, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém, olha lá, se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Perdoar faz bem. Diga comigo: perdoar faz bem. O perdão é um princípio fundamental para a vida cristã. Se você se diz um cristão genuíno, nascido de novo, convertido, não tem como você viver no evangelho se você não perdoar. Como que as pessoas podem ver que você é um autêntico cristão? Porque você está sempre disposto a perdoar. A maioria está muito bem com os princípios do perdão, mas nunca realmente executam o seu pleno significado em sua vida. Se você perguntar para a pessoa: olha, você perdoou? Não, eu perdoei. Só que muitas vezes tem aquela situação, tudo bem que nós não temos amnésia, não é perdoar, não é você esquecer do que aconteceu, mas o segredo é, o perdão verdadeiro é quando você perdoa e você toca num assunto, não te aflora mais, porque muitas vezes quando você sabe se a pessoa perdoou de coração mesmo, quando ela vai tocar no assunto, não há mais aquela agitação, muitas vezes até o derramar da lágrima, até mesmo voltar a questionar e até acusar, não tem mais, porque verdadeiramente perdoou. A falta de perdão é uma das coisas que mantém muitos em cativeiro hoje. Quando você deixa de perdoar, você é o prisioneiro, você é o que fica aí aprisionado. É aquela coisa, você não perdoa, mas porque você acha que não perdoando aquela pessoa, ela vai merecer o que ela fez, mas quando você deixa de perdoar, você vai lembrar da pessoa, você vai sonhar com a pessoa, você vai ficar com ela o dia inteiro, e quem vai ficar prisioneiro é você mesmo, porque muitas vezes é aquele velho ditado: quem te bateu talvez nem lembra mais, mas você que recebeu vai sentir mais. Mas se você deixar de liberar o perdão, quem vai sofrer mais é você, porque a outra pessoa talvez não está nem lembrando, e você está aí se martirizando. Então é muito mais fácil você perdoar. A falta do perdão na vida de uma pessoa é uma escravidão destrutiva, que causa contenda. Quando não há o perdão verdadeiro, você vai ver que vai ter contenda, principalmente no lar, no emprego, na escola, vai ter sempre uma situação que vai causar briga, discussão, divisão, porque não houve o perdão verdadeiro. Haverá também depressão. Quantas pessoas estão vivendo em depressão, em opressão, né, Lafayette? Em opressão, porque não consegue liberar o perdão. Doenças, quantas pessoas estão doentes, doentes da alma, doentes no corpo, câncer, problema no coração,
muitas vezes doenças imagináveis, que vai no médico e não se acha, e é o problema, a falta do perdão. Divórcio, quantos casamentos estão acontecendo nos dias de hoje, se separando, porque não conseguiu perdoar, e por essa falta de perdão, houve então a separação, divórcio, até mesmo a condenação, quando muitas vezes a pessoa olha, ela condena, e ela então não tem misericórdia. Vamos lá agora, definição de perdão: conceder indulto gratuito. O indulto é uma forma de extinção da punição, ou remissão de qualquer ofensa ou dívida, desistir de toda reivindicação. No nosso país sempre se fala do indulto de Natal, não é verdade? No Dia das Mães. E o que acontece nesse dia? Os presos que estão lá, se teve bom comportamento, eles então têm a oportunidade de ir nas suas casas, nos seus lares. Para nós que estamos na sociedade fora dessa realidade, nós ficamos indignados. Como? Fez isso, fez aquilo e tal, e é solto. Mas é lei, e por ser lei, eles têm direito, e não tem o que se fazer. O indulto, ou seja, foi perdoado naquele período para que eles tivessem essa liberdade, e não tem o que se fazer. Assim é o perdão. Talvez nós até questionamos, mas não é justo, não tem como perdoar. Mas o Senhor diz para a gente perdoar, porque não é justo também Ele nos perdoar, e Ele está sempre disponível a nos perdoar, e nós não queremos perdoar. Então nós temos que estar atentos sobre isso. A palavra grega traduzida como perdoar significa literalmente cancelar ou remir. Significa liberação ou cancelamento de uma obrigação. Então perdoar é quando você cancelou. Tinha uma dívida, tinha ali também algo, uma obrigação, e agora não existe mais. Você foi perdoado. As 5 verdades sobre o perdão. Vamos aprender um pouquinho. Primeiro, perdão é uma ordem, não uma sugestão. Vamos repetir comigo? Perdão é uma ordem, não uma sugestão. Quem disse para perdoar não é o pastor, não é o padre. Quem disse para perdoar é o próprio Deus, o próprio Cristo, dizendo que eu preciso perdoar. Não é uma sugestão, se você quiser você perdoa. Não, é uma ordem. Foi dada essa ordenança. Olha agora Mateus capítulo 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. É uma ordem. Você tem que perdoar para ser perdoado. E isso é fato, depois que o Senhor ensinou os seus discípulos a orar. Inclusive a oração bem conhecida por todos, a oração do Pai Nosso, tem aquele momento que a gente ora: Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou aqueles que têm nos ofendido. Então, Senhor, perdoa assim como nós temos perdoado. Olha a oração que Jesus deixou claro para nós: Senhor, perdoa-nos assim como nós temos perdoado. E lá na oração do Pai Nosso está dizendo: olha, assim como talvez eu decido perdoar, não, assim como eu tenho perdoado. Este é um princípio espiritual, a questão do perdão. Deus não quer falar conosco até que reconciliemos nossas diferenças com o outro. Isso é muito sério. Se você não perdoar, Deus não quer falar com você, até que você resolva aquela questão que ficou pendente com teu semelhante. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se estiverdes apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Você vai aqui na igreja, vai adorar, vai fazer alguma coisa, mas lembrou que tem alguém que tem alguma coisa contra você. Você fez, você realmente prejudicou.
e essa pessoa está lá sofrendo. O que ele diz? Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te, vai pedir perdão, vai realmente ali trazer essa reconciliação, primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro eras tu. Vamos repetir? Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro eras tu. Quando você decide perdoar, você está libertando um prisioneiro. E você descobre que esse prisioneiro era você. Era você que era esse prisioneiro. É igual aquela historinha daquele menino que chegou em casa, que muito bravo, porque os seus coleguinhas fizeram lá alguma coisa que o entristeceu, e ele estava muito bravo com aqueles meninos. E ele queria, a vontade dele era lá e bater nos meninos. E o pai, vendo a atitude daquele filho, chegou para o filho e disse: vem cá. Aí, olha para aquele varal. E naquele varal tinha algumas roupas brancas. E ele tinha um saco de carvão do lado, falou assim: pega esses carvão aqui, imagina que aquela roupa lá simboliza esses colegas seus, que te machucaram, que você realmente está muito bravo com eles, e você vai pegar esse carvão e vai atirar, como se fosse atirando neles. E quando aquele pai disse isso, o filho não entendeu muito, mas gostou, pegou aquele carvão e começou a atirar com toda a força, como se fosse atirando nas pessoas que ele estava com raiva. E quando ele terminou, que pegou até o último carvão, que ele estava com tanta raiva, o pai chegou e disse: e aí, acalmou? Sim, pai. Está tranquilo agora? Melhorou. Olha lá o varal. Realmente aquelas roupas brancas, toda encardida, toda suja, né, do carvão. Mas aí o pai diz o seguinte: agora vem cá. E levou ele para dentro de casa, ela tinha um espelho. E falou assim: olha para você agora. E quando ele olhou para o espelho, ele viu que ele estava mais sujo do que aquelas roupas que ele atirou o carvão. Porque o carvão, quando ele pegava, ele ia se sujando. Então, quando você não perdoa, você está se sujando. Quando você não perdoa, você está sendo prisioneiro. Então, que possamos aprender. Às vezes você até perdoa uma pessoa porque a falta que ela faz em sua vida é maior do que o erro que ela cometeu. Sim ou não? Tem pessoas que muitas vezes ela fala: eu vou perdoar, porque se ela sair da minha vida, a falta que ela vai fazer é muito maior. Então muitas vezes você libera o perdão, porque a falta que ela vai fazer na tua vida é muito maior. Colossenses 3, 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Olha o que Deus diz para a gente se revestir da misericórdia. O que é misericórdia? É um favor imerecido. De benignidade, fazer o bem, humildade, mansidão, longanimidade, ou seja, ter paciência, suportando-vos uns aos outros. É aquele famoso, quem assistiu na nossa época, do Baby, né, do dinossauro: você tem que me amar. Fazia de tudo e ele dizia: você tem que me amar. É mais ou menos isso. Eu tenho que suportar em amor uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Quem tinha direito de não perdoar era Cristo, era Deus, mas eles decidiram nos perdoar. Quem somos nós agora para não perdoar, para não liberar o perdão? Você me perdoa? Primeira coisa, perdão é uma ordem, não uma sugestão. O segundo passo: não há limite para o perdão. Como assim, pastor, não há limite? Jesus não disse para perdoar 490 vezes e parar. É ilimitado. Quantas vezes você quer ser perdoado? Aí é a pergunta para mim e para você: quantas vezes você quer ser perdoado? Já deu 490 vezes que você foi perdoado por Deus? Ou já passou de 490? E você ainda continua pedindo perdão, sim ou não?
Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Acho que todo mundo, quando vai orar, a primeira coisa, Senhor, me perdoa. Sim ou não? E olha, se for colocar esse me perdoa dia a dia, no ano inteiro, nos anos da sua vida, já passou de 490 vezes. Então, é ilimitado o perdão. Olha o que diz aqui, Mateus 18, 21 ao 22. Então Pedro, aproximando-se dele quem? De Jesus, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Pedro fez a pergunta: Senhor, quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim e eu tenho que perdoar? 7. 7, Senhor. Ele foi ali, né, bem modesto, que Pedro era muito sanguíneo. 7, Senhor, que eu não aguento muito não. É aquela coisa, eu sou convertido, mas a minha mão não. Não pode ser isso não. Todo mundo tem que ser todo o corpo convertido ao Senhor. A minha língua ser convertida ao Senhor. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Que dá, quem é bom de matemática? 70 vezes 7? Dá 490. Olha, não é 7, é 490 vezes. E muitas vezes por dia. E aí? Como é que faz? Temos que perdoar. O amor não guarda rancor. Quando se ama, e lembrando que o maior dom que o Senhor disse para nós buscarmos é o dom do amor. 1 Coríntios 13, olha o versículo 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal. E quem pode demonstrar esse amor? Jesus lá na cruz. Imagina Jesus lá, todo ensanguentado, sentindo dor, e ele olhava para mim e para você hoje, e dizia: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Aí está o exemplo do amor. Aquelas pessoas que o maltrataram, aquelas pessoas que o feriram, ele dizia: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Aí está o exemplo do amor. O amor cobre uma multidão de pecados, você sabia disso? O amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4,8. Tendo antes de tudo ardente amor um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Como que funciona isso, pastor? Aquela pessoa que te feriu, que te machucou, é um pecado. E quando você decide perdoar, aquele pecado então é coberto. Não existe mais, porque você perdoou. Ele realmente, o perdão cobre multidão de pecados. Assim como Deus, Ele decide nos perdoar, e Ele então cobre multidão dos nossos pecados. Devemos aprender a perdoar como Deus perdoa. Olha como Deus perdoa. Salmo 103, versículo 12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente. Oriente e Ocidente, é como se fosse o Norte e o Sul, né? Está um longe do outro. Tanto tem Ele afastado de nós as nossas transgressões. Olha que coisa linda. O que Ele tem afastado? É o perdão. Ele tem tirado de nós. Assim como o norte e sul nunca consegue se aproximar, assim o oriente e o ocidente, assim também o pecado, Ele nos lava, Ele nos purifica. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia, porque é através do perdão de Deus, da misericórdia do Senhor. Você me perdoa? Então lembrando que a primeira coisa, perdão é uma ordem, não uma sugestão. Segundo, não há limite para o perdão. Terceiro, a falta de perdão nos mantém em cativeiro. Nós somos presos. E o exemplo que nós temos aqui está em Mateus capítulo 18, do 23 ao 35. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta a seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Diga comigo, 10.000 talentos. 10.000 talentos, mas não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher, seus filhos e tudo que tinha, e que se pagasse a dívida. A dívida era impagável.
Como ele não conseguia, o rei disse: então venda ele, venda os seus filhos, vende tudo que ele tem para pagar a dívida. Quando ele recebe esta ordem, que seria então preso para pagar a dívida, o que aquele homem que devia 10.000 talentos fez? Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então, quando eu não libero perdão, não sou perdoado, eu estou cativo, estou preso. Mas quando eu recebo perdão, ou quando dou perdão, eu sou livre. Esse homem clama, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. O rei teve compaixão e liberou ele aquela dívida. Olha, não precisa pagar mais. Soltou ele e perdoou a dívida. É assim que Deus faz comigo e com você. Esse rei representa Deus. Esse homem aqui, que 10.000 talentos, representa eu e você, que pecamos todos os dias, falhamos diante de Deus. Mas agora olha, aquele que foi perdoado uma dívida que era impagável, quando ele sai da presença do rei, o que ele faz? Olha o que a Bíblia nos relata. Mateus 18, 23 ao 35. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e segurando-o, sufocava, dizendo: paga o que me deve. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis. Então foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se, ficaram tristes grandemente, e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos. Diga comigo, verdugos, quer dizer atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai celestial, se de coração, olha lá, de coração, não é só de boca também não, eu perdoei, mas é de boca, é de coração. Se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Você observa que agora esse homem que saiu da presença do rei, que clamou por misericórdia, recebeu a misericórdia, encontra um conservo que devia 100 denários. Vamos colocar aí na balança. 1 denário representa um dia de serviço. Diga comigo, um dia de serviço. 100 denários, para você pagar isso, demoraria o quê? 3 meses e pouquinho, não é verdade? 30, 60, 90, não é? Então daria quase 4 meses para você pagar essa dívida. Dava para se pagar. Agora, 10.000 talentos. 10.000 talentos representaria 60 milhões de denários. Olha só, impagável. E aquele senhor perdoou. Mas agora, quando era a vez dele perdoar, ele não quis perdoar. É isso que nós fazemos. É isso que nós decidimos quando dizemos não vou perdoar. Estamos como aquele homem que recebeu o grande perdão de Deus, mas não liberou o perdão. Falta de perdão impede o perdão do Pai. Fomos perdoados de uma dívida que nunca poderíamos pagar. Qualquer dívida para nós é minúscula em comparação ao que recebemos. Lembra daquele 10.000 talentos? Ele foi entregue aos torturadores. Versículo 34, a falta de perdão abre a porta para doenças físicas e mentais e fortalezas demoníacas. Olha lá, foi entregue aos verdugos, atormentadores. O que é atormentadores quando você não libera o perdão? Vai vir doenças, muitas vezes vai vir também problemas mentais e até opressões demoníacas.
Muitas pessoas que são possessas de demônios, e você vai ver porque não liberou perdão, o coração está aí endurecido, e aí o demônio começa a agir através dela. Por quê? Não quis liberar o perdão. Pode limitar ou até mesmo bloquear as bênçãos em nossa vida. Tem pessoas que não são abençoadas porque não quis perdoar. Podemos bloquear nosso próprio perdão. Se Deus não me perdoar, como diz o outro, estou na roça, não tenho o que fazer. Mateus 6, 14 e 15. Se não perdoamos, não podemos ser perdoados. Perdoar para ser perdoado. A falta de perdão é um pecado que bloqueia a prosperidade. Você quer ser próspero? Você ter uma vida financeira abençoada, ou mesmo prosperidade espiritual? Quando você não perdoa, você está deixando de ser próspero. O que encobre as suas transgressões. O que é transgressão? Falta de perdão. Você está deixando de perdoar. Nunca prosperará. Olha só. Nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Quando eu libero o perdão, Deus então vem para se manifestar na minha vida. Nos deixa amargos e os nossos corações endurecidos. Quando eu não perdoo, essa falta de perdão nos deixa amargo. Você já viu pessoas amargas? Pessoas com coração endurecido, porque não consegue perdoar. Você vai falar com ela, muitas vezes está ali, coração endurecido, porque não conseguiu liberar o perdão. Está como esse coração aí, coração de pedra. Olha Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então a raiz de amargura, aquele mal que precisa ser arrancado como a erva daninha, tem que ser arrancado pela raiz. Você me perdoa? Então vamos lá só recapitular. Primeiro, perdão é uma ordem, não uma sugestão. Segundo, não há limite para o perdão. Terceiro, a falta de perdão nos mantém em cativeiro. E o quarto, o perdão é um ato volitivo, ou seja, vontade. Perdoar não é esquecer. Isso é amnésia. Perdoar é lembrar sem se ferir e sem sofrer. Isso é cura. Por isso é uma decisão, não um sentimento. Eu decido perdoar. Eu não é aquela coisa, se eu sentir eu vou perdoar. Não. Então lembrando que perdoar é uma decisão. Eu decido. Acabou, vou perdoar. Olha o que aconteceu em Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, mas nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e as tirou do meio de nós, cravando, aqui faltou o N, cravando-a na cruz. Jesus pega aquela dívida, lembra dos 10.000 talentos? Você não conseguia pagar, eu não conseguia pagar, era uma dívida, tinha que ser pago, e agora quem paga essa dívida? Jesus lá na cruz, no meu lugar e no teu lugar. Ele encrava essa dívida na cruz, aleluia, e através do que Ele fez por mim e por você, essa dívida foi cancelada, não temos mais ela, não tem mais cobrança dessa dívida, somos perdoados, lavados e remidos no sangue de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Somos limpos, porque Jesus decide morrer por mim, Ele decide nos perdoar. Então perdoar é uma decisão, não é sentimento. Eu preciso decidir perdoar. Vamos lá para os finalmente. Seus pecados foram colocados em Cristo na cruz. Olha o coração endurecido, né? Jesus pega e leva na cruz. Jesus derramou seu sangue para que você possa ser perdoado de todos os seus pecados e possa receber agora um coração aqui limpo, uma vida abundante e vida eterna no céu. Agora nós somos purificados, estamos perdoados, estamos salvos por causa do que Cristo fez por nós. Olha ainda,
Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Vou repetir. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. William Shakespeare. E olha o que nós temos: perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Diga comigo: perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Não espere sentir, quando eu sentir eu vou perdoar. Não espere, para depois poder perdoar. Não é esse caminho. Tem que dar o primeiro passo. E hoje, se no teu coração tem aí algum mal, alguém que está no seu coração te aprisionando, porque você não consegue perdoar, é hoje. Deus está te dando essa oportunidade que você pode morrer também. E morrer sem liberar o perdão, lembra que você também não receberá o perdão de Deus. Se você não recebe o perdão de Deus, você já sabe para onde você vai. Então, dê o primeiro passo. E hoje é o dia para dar o primeiro passo. Nesse momento, que você vá abrindo aí o seu coração, vá se dispondo para perdoar. Vai aí, é um tratar de Deus essa palavra para você. Vá se dispondo a perdoar. Você sabe bem quais são as pessoas que você precisa perdoar. Você sabe quem você tem que perdoar. E muitas vezes, dessas pessoas que precisam ser perdoadas, muitas vezes é você mesmo. Quantas vezes você não consegue se perdoar? Sim ou não? Muitas vezes alguma coisa que você fez, e isso te arrasta até os dias de hoje, e você não consegue se perdoar. E tem pessoas que muitas vezes não conseguem perdoar nem Deus. Então é necessário você perdoar, que você vai abrindo o seu coração, perdoar por coisas grandes e por coisas pequenas. As pessoas muito próximas de dentro da sua casa, porque muitas vezes o nosso problema ali são dos domésticos, caseiros, entre marido e mulher, sim ou não? É aquela coisa pertinho, não é uma coisa longe. Muitas vezes é aquele que está ali do lado seu, que precisa ter o perdão um do outro. Entre marido e mulher, pais e filhos, perdão. E entre irmãos, porque quando a gente não tem isso no coração, a contenda, a briga. Então é necessário, entre vizinhos, outros parentes nossos, precisamos decidir perdoar. Mas também pode acontecer com pessoas não próximas a nós. Pode ser coisa grande, mas muitas vezes nós não nos enroscamos em coisas pequenas, só que nós não perdoamos. Não sei se você consegue ver aí na filmagem, aqui é uma farpa no dedo, e esse dedo aqui é meu. Que chique. Quando a gente estava construindo aqui, o que entrava de farpa na mão, e aqui, e dói. Quem já recebeu uma farpa na mão? É aquele pedacinho de madeira que entra ali e fica latejando, não é verdade? Fica doendo. E o que é pior, o perdão não dado cria em nós o ressentimento. E o ressentimento quer dizer ressentir. Quando você não perdoa, você vai ressentir. Ou seja, na hora em que a pessoa fez alguma coisa de mal para você, você sente. Ela te fez alguma coisa, você sentiu. Mas quando você não perdoa, você vai ressentir. Aí você vai dormir, você vai pensar na pessoa, você vai muitas vezes viajar, tirar férias, e você vai lembrar daquela situação que aconteceu. Você não consegue ter paz, porque você vai ressentir. Se você não perdoa, você começa a partir daí a ressentir. É como uma farpa que entra no seu dedo. Lembra da farpa? Entrou no dedo. E quantas vezes acontece isso com quem trabalha na roça? Se nós tiramos a farpa, tiramos e pronto, a dor some. Quando a gente tira aquela farpa, a dor desaparece, não existe mais. Só fica o sinalzinho da onde estava a farpa. Agora imagine se você tem farpas em todos os dedos, e 2 ou 3 farpas em cada um deles. Olha aqui, já pensou? Isso aqui é de um porco-espinho, na mão de uma pessoa. Então você está cheio de farpas, cheio de espinhos na mão. E o que vai acontecer? O mesmo acontece com o perdão.
No coração eu perdoei. Talvez nem seja necessário que eu fale com a pessoa. Eu estou te perdoando. Mas a gente perdoa e não fica guardando. Ok? Perdoei. Não existe mais. Se eu falo no assunto, não me aflora mais. Então esse é o perdão verdadeiro. Agora, se você deixa a farpa ali no dedo, não é verdade que logo começa a ficar amarelinho e a doer, começa a inflamar. E o dedo começa a latejar e a inflamar. Pode até infeccionar. E talvez o médico tenha que fazer um corte para acabar com a infecção. Porque você não tirou aquela farpa. Não é assim que acontece conosco. Olha aqui, é uma farpa na unha. Meu Deus do céu. Nós não perdoamos ali, não perdoamos acolá. E podemos trazer farpas antigas que estão nos infeccionando. Essa farpa vai te infeccionar. Ela vai te matar, e matar também espiritualmente, matar, levar você para a morte eterna. E repare, se você não tira a farpa, não é a farpa que sofre, a farpa está lá, ela não está nem doendo, ela não está nem sentindo, é você que vai sofrer. Se você não perdoar, a pessoa do outro lado não vai nem sentir, não está nem sentindo, não é verdade? Não perdoa, a outra pessoa não está nem aí, está lá vivendo a vida dela. Mas você não perdoa, você vai sofrendo, você vai ficando azedo, amargo, você vai ficando uma pessoa má, sem perceber. E então me deixe dizer, perdoar é o melhor para nós. Eu diria, perdoar é inteligência, é ter sabedoria. É dolorido tirar a farpa? É dolorido, já tive que uma vez tirar uma farpa grande, doeu. Mas é uma dorzinha só naquele momento. Naquele momento e pronto, acaba a dor. Então digo a você, perdoe, mas é difícil. Talvez você possa dizer, é difícil, pastor. Olha o que a pessoa fez, né, tudo. E eu concordo, é difícil, só que é preciso dar esse passo, para você se livrar desse mal. A grande dificuldade que nós temos de perdoar é a seguinte: nós pensamos que se perdoamos, estamos dando a razão ao outro, que a pessoa não tem nenhuma dívida conosco, que a pessoa está certa. Se eu liberar o perdão, eu vou estar dando razão àquela pessoa que ela fez errado, e vai continuar fazendo errado. Então não vou perdoar. Então, apesar de tudo, eu te perdoo. Se eu a perdoo, então estou afirmando que ela está certa. Não é isso. Na verdade, a pessoa nos deve, como alguém que nos deve dinheiro. Mas veja bem, na hora em que você perdoa uma dívida, a dívida está perdoada. Você não disse que o seu devedor estava certo ou não. Ele era um devedor e continuaria sendo um devedor, continuaria devendo para você. Você não disse que ele estava certo e o que ele fez era correto. Não, você não disse. Pelo contrário, você está dizendo, aquilo que você fez comigo é a injustiça que você praticou, o mal que você me fez, a calúnia, a mentira que você disse, os maus tratos e as ofensas, tudo isso foi errado, e é errado, mas eu perdoo. Aleluia. Eu perdoo. Glória a Deus. Então você me perdoa. Perdão é uma ordem, não uma sugestão. Não há limite para o perdão. A falta de perdão nos mantém em cativeiro. O perdão é um ato volitivo, é a vontade. E agora, para terminar, a conciliação é sempre a resposta. Olha aqui, paz, irmãos, paz, querido. Mas atrás, né, está lá com um punhal e tudo, porque está cheio de mágoa, de ressentimento. O amor seja sem hipocrisia. Olha agora, não podemos permitir qualquer área de falta de perdão em nossa vida. Devemos manter nossa consciência limpa e manter-nos em comunhão com os demais. Não insistir na falta de perdão. Não, eu não quero perdoar. Ordena a sua alma para estar sujeita a seu espírito. Alma, eu sei que é uma briga entre a carne e o espírito, mas você vai dizer agora, você, carne, você tem que obedecer. Você tem que se sujeitar, você tem que perdoar. Então você me perdoa, olha que olhar bonitinho. Você me perdoa,
prometo nunca mais cometer o mesmo erro. Me perdoa, vai. Né? O gato de botas. Olha ali, Romanos 12, 14 a 18. Abençoai ao que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Ou seja, abençoai o que vos perseguem. Aquela pessoa que você sabe que é má, a Bíblia fala, ore por ela. Orar em que sentido? Para Deus tirar do coração dela essa maldade. E ele diz, a ninguém torneis mal por mal. Não, eu não vou dar a mesma moeda. Não, o Senhor disse que nós devemos fazer diferente. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Eu preciso ter paz. E como é que eu consigo ter paz? Quando o meu coração está limpo. E para encerrar, sempre perdoe seus inimigos, nada os aborrece mais. Você quer que os seus inimigos fiquem aborrecidos? É quando você o perdoa e você chega até ele e você cumprimenta como se não tivesse nada acontecido. Essa pessoa, ela não consegue discernir, entender como eu fiz isso, eu pratiquei, eu feri, e essa pessoa ainda continua com o coração cheio de amor, continua ainda me tratando bem. Não consigo entender. Pagar o mal com o bem. Feche os seus olhos agora. Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no nome de Jesus, eu me coloco na tua presença. E eu peço a manifestação da tua glória neste momento sobre aqueles que ouviram esta mensagem. Que verdadeiramente, ó Deus, aqueles que no coração estão ainda ressentidos, estão, ó Deus, com o coração feridos, machucados, que não conseguem perdoar, que esta pessoa possa sentir agora, Senhor, o teu amor, ó Deus, presente no coração dela, para que ela possa liberar o perdão. Em nome de Jesus, a começar por mim, a começar por aquela pessoa que está aí nos assistindo, que está aqui presencial, que verdadeiramente que seja uma manhã que possamos liberar o perdão, porque o Senhor disse, se você não perdoar, eu também não te perdoo. E se nós não tivermos o teu perdão, não teremos acesso à eternidade com o Senhor. Então Deus, que hoje cada pessoa decida perdoar, porque não é um sentimento, é uma decisão. Que esta pessoa que está ferida, machucada, que ela decida perdoar. Ó Deus, que ela decida tirar essa farpa que está aí, ó Deus, inflamada, está, Senhor, ó Deus, aumentando essa dor, que essa pessoa arranque, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o perdão possa acontecer agora, a liberação do perdão, que não sejamos como aquele homem que recebeu o perdão e não quis perdoar, jamais, mas que possamos também liberar o perdão, porque o Senhor deixou bem claro, que é uma ordem, se você não perdoar, eu também não te perdoo. Então que haja cura agora, em nome de Jesus, amém e amém. Antes de nós cantarmos o último louvor, para encerrarmos, eu quero agradecer aquelas pessoas que estão aí conosco, muito obrigado pela sua companhia, obrigado que você possa estar compartilhando este culto, para que outras pessoas também sejam abençoadas, fortalecidas, em nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui conosco neste momento a irmã Teja Peixoto, lá de Indaiatuba, olha que coisa boa, a paz do Senhor Jesus, a Cristina Matos, que Deus cuide de nós, amém, a Cristina Vilela, um abraço a você, Cristina, Deus abençoe a sua família, santo, santo, santo é o Senhor, a Luzinete, lá de Penápolis também, o seu Antônio, Deus abençoe, a paz do Senhor, Irene Ramalho também de Penápolis, bom dia, a paz do Senhor, o irmão Adalberto Coelho, um abraço para você, irmã Regina, a paz do Senhor, a Patrícia, a Hilda, bom dia, a paz do Senhor, a evangelista Karina, as crianças aí também, o irmão André que está filmando hoje aqui, a paz do Senhor, o Flávio, a Nice, toda a família, amém, a paz, bom dia, o nosso irmão Antônio, glória a Deus, isso é muito bom,
A Dani, o Edinho, bom dia, parabéns, está linda a igreja, amém, graças a Deus. Um abraço para o Pedro. O Milton, a Alessandra também aí dizendo amém. Andréia Salles, amém, graças a Deus. Também nós temos a Ana Cláudia Vargas, um abraço aí para toda a família, viu, Ana? Para Vera Vargas também, que saudade, em nome de Jesus, um abraço mesmo no coração. Roseli Correia, um abraço para você, minha querida. Edinho Moretti também presente. O Adriano, a Viviane, um abraço para vocês. O João, o Márcio, que bom. O Flavielton também, a Kelly, a paz do Senhor. A Dani aí também, o Theo, Deus abençoe. A Paulinha curtindo aqui, a paz do Senhor. A Dora, lá do Mato Grosso, Deus abençoe. Dora, um abraço para você, em nome de Jesus, que está sempre presente conosco. Saudades, em nome de Jesus. Também nós temos aí a irmã Tilinha, que bom. A Mônica, ela lá de Ilha Solteira, é a mãe da minha sobrinha. Um abraço para você, Mônica, também para o seu marido, para toda a família aí, Deus abençoe. A Irene Ramalha, o Claudinei Mendes, que bom tê-lo conosco, graças a Deus. Deixa eu ver aqui mais. Graças a Deus. André Moraes, sua família, Deus abençoe, que bom. José Araújo Gonçalves, a Elza, minha irmã, o Fausto, Deus abençoe. O pequeno Lourenço, graças a Deus, o Senhor tem sustentado, está se recuperando. Abraço aí para o Alexandre, para a Fernanda também, para toda a minha família. O Ney Ferracioli, um abraço para você, Ney, para toda a família, que bom tê-los conosco, e eu tenho a certeza que muito mais estarão conosco, louvando e adorando o nome do Senhor. Vamos cantar o último louvor? Louvor e toda adoração. Libera para mim, pode aumentar um pouquinho mais. Aleluia. Graças a Deus. Esse louvor, ele diz o seguinte: se tu, minha alma, a Deus suplica, espera nele, porque você vai poder louvar o nome do Senhor. Preste atenção na letra desse hino para a gente cantar e adorar o Senhor. Liberado o violão, tá? Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica suas promessas, que estão muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abate, ó minha alma, nem te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. A última estrofe: terás em breve as dores findas, um dia alegre na sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e verá, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus
espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. Feche os olhos. Pai, é a certeza que nós temos que o Senhor virá. O Senhor virá para levar o teu povo. E quando isso acontecer, será um dia glorioso. Nós deixaremos este mundo tenebroso para estar sempre com o Senhor. E enquanto isso não acontece, ó Deus, também estamos sujeitos a partir deste mundo. Mas quando isso acontecer, que possamos ter o teu perdão, a tua salvação, a tua misericórdia. Então fortaleça, Senhor, cada lar, cada família, que ninguém, Senhor, se desvie nessa caminhada, que ninguém pare, que ninguém retroceda, mas que todos permaneçam firmes diante de Ti. Deus, abençoa os lares, os casamentos, abençoa as famílias, os trabalhos, abençoa aqueles que estão internados, que sejam curados, libertos, abençoa aqueles que precisam tomar decisões, dê sabedoria, direcionamento, abençoa o dia de hoje, o domingo, o almoço, abençoa, ó Deus, o mês, abençoa o ano, que seja um ano ainda de muitas vitórias, conquistas para a Tua glória. Em nome de Jesus, caia por terra todo o mal, toda a malignidade, toda a ação do diabo, toda a enfermidade, saia, em nome de Jesus. Que portas se abram, que o nome do Senhor seja glorificado, que haja liberação, Senhor, do perdão, da misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todo sempre e todo dia comigo. Amém e amém. Está terminado, em nome de Jesus. Um abraço no seu coração, fique com Deus. Não esqueça, Jesus te ama.